Noite linda para vocês que acompanham a Notícia para o Trabalho. Estou eu aqui com Tatiana Lavelli, isso Lavelli, aí. e então vamos falar sobre como crenças limitantes, como mudam as nossas decisões e impedem os nossos potenciais. Perfeito, Regina. Prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, Regina. E, bom, uma boa noite também a todos, né, que estão assistindo. A gente vai falar um pouco sobre crenças, como que elas nascem, né? Primeiramente, as crenças, elas nascem ali dos 6 aos 12 anos de idade. A crença de um modo geral. Então, através ali dos nossos pais, o que eles falam, né? Inclusive, já deixando uma dica aí extremamente importante para você que é pai e mãe, para poder ver o que fala para o filho, porque aquilo você está trazendo uma crença fortalecedora ou uma crença limitante, né? Porque tem as crenças positivas, fortalecedoras, e tem as crenças limitantes, que é onde, infelizmente, traz o maior estrago aí na vida do adulto. E como que elas nascem, né? Não é só nessa idade, mas também com o passar do tempo, conforme vão tendo os acontecimentos, vão se criando as crenças, sejam elas limitantes ou crenças fortalecedoras, através de um forte impacto emocional ou por uma repetição de padrão. E quais são os sinais mais comuns que alguém tenha está sendo limitado por suas crenças? Olha, crenças limitantes é quando aquela pessoa fala assim: eu não sou capaz, eu não consigo fazer aquilo, tudo aquilo que for voltado para a parte negativa, quando a pessoa ela olha e fala assim: eu não sou capaz de fazer isso, é, enfim, é mais a parte realmente quando ela fala que não tem uma capacidade para fazer algo. Uhum. E como as crenças limitantes impactam nossas vidas profissional e pessoal, por exemplo, por exemplo, práticos. Perfeito, exemplo prático. Então, uma pessoa que tem uma crença limitante ali no trabalho, às vezes ela vai até se auto-sabotar. O que é quando a pessoa se auto-sabota? De repente ela tem tudo para conseguir ter um bom resultado, mas ela mesma se auto-sabota. Já aconteceu uma vez, eu tenho uma secretária que ela chegou na porta do serviço e ela voltou, e ela faltou nesse dia. Eu falei, poxa, mas o que aconteceu? Você faltou? Ai, eu tive uma sensação de que eu não vou dar conta do trabalho. É uma crença forte limitante. Aconteceu algumas coisas, Nossa, que coisa, hein? forte isso. Isso foi na prática. Eu falei, poxa, mas você faltou onde? O que aconteceu? E uma pessoa que estava indo super bem, mas lá dentro, da mentalidade dela, as crenças limitantes, olha só, aqui a gente está falando de trabalho também, olha até onde que vão as crenças limitantes, né? Então, assim, ela estava indo super bem, mas lá na mente dela, aquela crença que estava ali trabalhando no inconsciente, né? Porque as crenças, Regina, elas são inconscientes, não é algo que a pessoa consegue ver na prática. Né? Então, assim, a não ser quando tem um acontecimento, que nem nesse caso ficou muito nítido, uma crença limitante. Uhum. Existe diferença entre crenças limitantes conscientes e inconscientes? Como lidar para percebê-las? Perfeito. Na verdade, as crenças, elas já são totalmente inconscientes. Tudo isso que eu estou trazendo, ele é todo voltado para uma parte inconsciente do humano, né? E para perceber é justamente essas falas, né? Que nem minha formação, eu sou administradora de empresa e também master coach. Então, num processo, quando eu estou conversando ali com a pessoa, de algumas perguntas, né, que são feitas, eu já consigo perceber ali as crenças limitantes. E aí a gente trabalha esse processo para que a pessoa consiga se libertar, né? Porque isso é uma marra na vida dela profissional. Vai trabalhar de forma negativa tanto no profissional quanto no pessoal. Uhum. E quais as estratégias e ferramentas são mais eficazes para identificar e superar essas crenças? Sensacional. É assim, Regina, para que possa perceber, eu já trouxe alguns exemplos, e para trabalhar essas crenças limitantes, quando a pessoa detecta, já é 50% da cura. 50% da cura já é trabalhado quando a pessoa traz a consciência, quando ela consegue perceber que isso está impactando de forma negativa a vida dela. E, é claro, procurar um profissional, né, um coach para poder fazer um trabalho, né, dentro do processo de coach a gente consegue fazer um trabalho ali a fundo, né, a minha formação é Master Coach. O que é a Master Coach? Eu falo que assim, o coach, ele faz como se fosse, vamos imaginar o dentista, de uma forma prática. Ele vai fazer uma obturação. O Master Coach, ele vai arrancar um siso. Então é algo mais profundo.
né? Então, tem muitas crenças limitantes que a gente pode trabalhar dentro do processo de coach, né? Tem as sessões, enfim, que a gente pode trabalhar. O papel de autoconhecimento da mentalidade positiva é suficiente para mudar essas crenças limitantes? É necessário algo mais? Como eu disse, o conhecimento, o autoconhecimento já faz com que você tenha ali 50% da cura, né? Mas assim, dependendo do grau, dependendo ali da profundidade dessa crença limitante, é recomendado sim fazer um trabalho com um profissional, porque daí você vai conseguir expandir, né? Quando você faz um trabalho com um profissional, o que o processo de coach, o que ele faz? Um processo de coach, eu vou falar um pouquinho que é da minha formação. Ele vai fazer perguntas, inclusive o pessoal confunde muito, Regina, mentoria com coach. Mentoria é trazer um conceito, explicar algo para alguém. Então eu vou explicar aqui parte financeira, né? Coach, a gente costuma falar que são PPS. O que são PPS? Perguntas poderosas de sabedoria. E através dessas perguntas, desse processo, vai trazendo consciência. Através dos processos de perguntas. Exatamente. Porque o que acontece, Regina? Muitas vezes, para quem está assistindo aqui, a gente fala, né, no seu canal, fala de trabalho, de repente o gestor fala assim, inclusive fica uma dica também, né, de os gestores trabalharem com perguntas, porque as perguntas elas vão ajudar a pessoa a trazer de dentro. Porque se uma pessoa chega e fala assim, Regina, você tem eu preciso que você melhore isso. Se ela não tem a consciência, ela não consegue visualizar aquilo nela. Então, como que ela vai trabalhar aquilo que ela não está vendo? Não sei se já aconteceu com você, Regina, de você falar assim, pô, aquela pessoa tem aquele defeito, mas ela não vê que ela tem aquele defeito. Ela tem aquele ponto que precisa ser melhorado, você de fora está vendo, mas ela não consegue visualizar. Uhum. Já aconteceu isso com você? Já. Então, isso, a pessoa não tem a consciência. Como que ela vai trabalhar se ela não tem a consciência? Se uma outra pessoa vem de fora e fala, ela vai ter uma relutância. Não, eu não sou assim. Mas quando você faz a pergunta e faz com que aquela pessoa reflita, aí sim ela vai ter o potencial, né? Tem até uma frase que eu acho muito bacana. Eu vou trazer aqui a analogia do ovo mesmo. O ovo, quando a gente quebra ele de fora para dentro, você vai lá e quebra. Se existisse uma vida ali, morreu, porque a gente quebrou. Agora, quando ele vai nascer, que ele abre de dentro para fora, aí traz a vida. Olha que analogia forte, né? Então é essa analogia que eu faço com essas perguntas, porque daí você consegue realmente trazer uma reflexão extremamente profunda, porque daí é você que está falando, é assim, 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 então você consegue ter a consciência. Que conselho você daria para alguém que percebe que está com crenças limitantes fortes que me impede de atingir os seus objetivos? Perfeito, Regina, uma pergunta excelente. Trabalhar isso. Se a pessoa já teve uma percepção sensacional, porque muitas vezes, que nem eu falei aqui, inconsciente ela não percebe, mas se ela já teve essa percepção, alguma coisa, pô, isso aqui não tá legal, às vezes ela quer ir para frente, ela não consegue, existe aí autossabotagem, porque lá dentro dela, inconscientemente, ela tá falando que ela não é capaz. Então como que ela vai conseguir algo? Se lá dentro, internamente, ela tá falando que não para ela mesmo que ela não é capaz. Já aconteceu, Regina, de eu conversar com a pessoa e ela tem um baita de um potencial e ela não se vê o potencial. Você vai conversar com a pessoa e ela não vê o potencial dela. É uma coisa assim, pra gente que, né, pra eu que trabalho, no caso, com pessoas, que lido com pessoas, entendo essa parte aí da mente humana, pra mim é nítido. Quando eu converso com a pessoa, eu falo, meu Deus, o que essa pessoa não está perdendo, né, por não conseguir ir para frente e ver de fato o potencial que está ali dentro dela. E todo mundo tem um potencial. Quando eu falo com uma pessoa, eu falo assim, essa pessoa, todos nós temos um potencial assim absurdo, mas precisa limpar aquilo que está ali trazendo as amarras, né, que são as crenças limitantes. Uhum. Bem, como que a gente faz para saber outras informações? Bom, pode entrar em contato, né, tem Tatiane Lavelli, para quem quiser me acompanhar, no Instagram, tenho também um canal que eu falo de empreendedorismo. Para passar o WhatsApp? Posso passar o WhatsApp. 11 9 9209 3729. Foi um prazer recebê-la. Prazer, Regina. Gratidão. A gente conversou sobre crenças limitantes e os seus potenciais que impedem de crescer o nosso crescimento.
Eu quero agradecer ao Nilson que está do outro lado das câmeras, pedir a Deus Pai Todo-Poderoso por continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformam. Tchau!